Bem-vindos, meus amores, ao baú de histórias da vovó, o lugar onde as verdades escondidas encontram uma voz, e onde cada história nos lembra que nada é tão perfeito quanto parece. Hoje não venho falar de noras nem de sogras. Hoje venho contar o que acontece por trás das portas de um casamento que parecia perfeito. E eu juro, o que vocês vão ouvir, nem eu mesma teria acreditado. No instante em que vi o bilhetinho que tinham colocado às pressas na minha mão, entre o som das taças de vinho se chocando e o cheiro de churrasco que subia da churrasqueira no quintal, soube que algo não estava bem. Não era aquele tipo de desconforto vago de uma mãe preocupada demais, mas sim aquela sensação gelada que percorre a espinha, como se alguém sussurrasse no seu ouvido. Hoje, sua vida está prestes a mudar de rumo. Aquele almoço era uma ocasião importante para a minha família. Maurício, meu marido, ria alto com seus sócios, a mão com o relógio caro apontando para mim de vez em quando, se gabando do nosso maravilhoso segundo casamento. As buganvílias vermelhas entrelaçadas na varanda balançavam suavemente com o vento. Tudo era perfeito. Até que Clara, minha filha, se abaixou para pegar o guardanapo e, num movimento tão rápido que ninguém notou, enfiou um papel dobrado em 4 na minha mão por debaixo da mesa. Eu abri. Apenas 7 palavras rabiscadas com caneta azul. Mãe, finge que está passando mal. Sai de casa. Agora. Levantei a cabeça. O olhar de Clara do outro lado da mesa, um pânico real cheio de lágrimas, como se minha vida dependesse de eu obedecer imediatamente. Ela negou com a cabeça levemente, os lábios murmurando. Faz isso, por favor. Maurício continuava sem perceber nada. Estava justamente estendendo a mão para se servir da xícara de chá que ele sempre dizia que só preparava para sua esposa. O mesmo chá que eu já tinha tomado inúmeras vezes sem pensar. Levei a xícara aos lábios de forma automática, mas minha mão tremia com força. O bilhete estava encharcado de suor na minha palma. Olhei para minha filha. Clara soltou um suspiro quase inaudível. Mãe, confia em mim desta vez. Estou muito feliz que você esteja aqui. Se estiver vendo este vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e me conte de onde está ouvindo minha história nos comentários. Quero saber até onde nossas histórias chegaram. Eu ainda sentia o calor na palma da mão, onde Clara tinha enfiado o bilhete há poucos minutos. Meu corpo inteiro vibrava como se eu tivesse levado um choque, mas tentei manter a calma. Deixei a xícara sobre a mesa, levei a mão ao peito e me inclinei um pouco para a frente. Estou com um pouco de falta de ar, murmurei com a voz trêmula, mas alta o suficiente para que a mesa ficasse em silêncio. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para mim. Maurício, que estava no meio de uma história com um sócio, levantou-se de um salto, colocou a mão no meu ombro com aquela postura de marido exemplar. Eu sabia que, na frente de tanta gente, ele cumpriria seu papel perfeitamente. Vera, você está bem? Quer que eu te leve para o quarto um momento? Perguntou, metade doce, metade me avaliando. Eu tinha que atuar melhor que ele. Neguei com a cabeça, agarrando-me à beirada da cadeira como se tivesse acabado de sentir uma tontura forte. Não. Preciso do meu inalador. O que o cardiologista me receitou, esqueci na bolsa. Deixa que a Clara e eu vamos à farmácia rapidinho. Não quero estragar o almoço de ninguém. Maurício hesitou por um instante. Claramente não era a reação que ele esperava, mas na frente dos convidados, só pôde sorrir, sem graça. Então eu vou com vocês. Não, eu não podia permitir isso. Meu corpo inteiro se tensionou. Não precisa. Me adiantei, forçando um sorriso fraco. Fique com seus convidados. Serão só 5, 10 minutos. Clara se levantou de imediato. Pegou meu braço com a delicadeza de uma filha exemplar. Só eu podia sentir como sua mão estava gelada. Eu vou com a minha mãe, disse ela, sem olhar para Maurício. Ele quis dizer algo, mas o olhar de seus sócios o obrigou a engolir as palavras. A fachada do homem educado e bem-sucedido era um terno que ele não podia se permitir amassar.
Tomem cuidado no caminho, disse ele finalmente, com uma voz mais suave que o habitual, embora seus olhos não escondessem algo tenso, estranhamente contido. Eu apenas assenti e caminhei, sentindo que todos nos olhavam sem saber se temiam por mim ou pelo almoço de Maurício que estava sendo interrompido. Já no carro, pensei que poderia respirar um pouco, mas meu peito se apertou ainda mais. Coloquei o cinto, inseri a chave, mas a mão continuava tremendo. Clara, ao meu lado, abraçava seu caderninho, aquele que sempre carregava. Passou um bom tempo sem que eu dissesse nada. Quando finalmente consegui pensar com clareza, baixei um pouco o vidro e me virei para ela. Me explica, Clara. Não gritei, mas minha voz era afiada como um vidro quebrado. Clara abriu a boca e desabou a chorar de repente, como se todo o medo acumulado desde a noite anterior tivesse explodido. Mãe, ontem à noite eu desci para beber água. Juro que não queria ouvir nada, mas a porta do escritório do Maurício estava entreaberta. E eu ouvi a voz dele. Ele estava falando no telefone. Apertei o volante, os lábios cerrados com força. O ar quente e seco de Campinas entrava pela janela. O que você ouviu? Perguntei. Clara engoliu em seco, tentando organizar as palavras. Ouvi ele dizer: amanhã, durante o almoço, a Vera sempre toma o chá dela. Ninguém vai suspeitar de uma parada cardíaca numa mulher de quase 60 anos. Senti como se alguém me desse um soco no estômago. O ar se esvaziou por completo de dentro do carro. Clara continuou com a voz entrecortada. E depois ele riu. Aquele tipo de riso baixo, mas gelado. Mãe, ele disse que já tinha revisado a apólice de seguro. O seguro da mamãe, 5 milhões de reais. Tentei respirar fundo, mas cada inspirada doía. Clara secou as lágrimas e continuou. Mãe, como eu te disse há muito tempo, lembra? Cada vez que você tomava aquelas vitaminas que ele te dava, às vezes suas mãos ficavam dormentes e você ficava tonta. Eu pensei que era por falta de sono ou porque você estava cansada, mas depois do que ouvi ontem à noite, fiquei com muito medo. Virei-me para olhá-la. Seu rosto estava encharcado, os olhos castanhos tremendo, mas decididos. Uma menina de 15 anos não poderia inventar algo assim. Eu sabia. Tem mais alguma coisa? Perguntei. Clara assentiu com força e procurou o celular no bolso da jaqueta. Quando me assustei, sem querer apertei para gravar. Só consegui registrar alguns segundos e tem muito ruído. Mas, mãe, escuta. Ouvi a voz de Maurício pelo pequeno alto-falante do celular. Embora o som se misturasse com o barulho do ventilador e passos distantes, eu reconheceria sua voz em qualquer lugar. Era ele. Claramente ele. E por entre o ruído, filtravam-se algumas palavras soltas. Seguro. Ninguém suspeita. Pensão. Cada palavra era como uma pequena navalha fria, afiada, cortando o último resquício de inocência que me restava. Parei o carro no acostamento, dei seta, embora não me lembre como fiz. Desliguei o motor e deixei as mãos sobre o volante para evitar que continuassem tremendo. Clara pousou sua mão sobre a minha. Mãe, não se assusta, mas você tem que acreditar em mim. Não respondi. Não porque duvidasse dela, mas porque estava lutando para aceitar uma verdade cruel demais. O homem que dormiu ao meu lado nos últimos 2 anos. O homem que eu pensei que seria um refúgio depois de um primeiro casamento cheio de tempestades. O homem em quem confiei tanto que entreguei minhas finanças e minha fé. Agora, revelava-se ser aquele que estava planejando minha morte como se fosse mais uma tarefa do seu dia. Naquele instante, o carro continuava parado ao lado da estradinha de terra que levava à avenida principal do condomínio. Mas dentro da minha mente, tudo desmoronava com tanta força que eu quase podia ouvir o som, aquele som invisível da confiança quando cai no chão e se faz em pedaços. Fechei os olhos e deixei um suspiro trêmulo escapar. Pela primeira vez na vida,
Senti que estava realmente à beira de algo terrível. E tudo começou por um bilhetinho que Clara enfiou na minha mão durante aquele almoço que parecia tão tranquilo. Eu continuava com as mãos no volante, a sensação gelada percorrendo desde a ponta dos meus dedos até o braço inteiro, como se meu corpo se recusasse a aceitar o que acabara de ouvir. A estrada que saía do condomínio se estendia à minha frente, o sol do meio-dia brilhando sobre o asfalto, mas dentro de mim só havia uma escuridão densa, pesada. Clara continuava sentada ao meu lado, abraçando o celular contra o peito, como se fosse a única coisa que pudesse protegê-la agora. Respirei fundo, forçando-me a voltar à razão. Meu primeiro instinto foi ligar para a polícia imediatamente, pedir ajuda, gritar, fazer qualquer coisa para escapar do redemoinho horroroso que acabara de se abrir diante de mim. Mas então, a imagem de Maurício, seu terno impecável, seu sorriso polido e os apertos de mão com todos os figurões da região, surgiu em minha mente como água gelada. Ele conhecia todo mundo no condomínio, desde o presidente da associação de moradores até os seguranças, desde os vizinhos ricos das casas próximas até o médico da família com quem convivia. Se eu ligasse para a polícia agora, com a única coisa que tinha, um bilhete escrito às pressas, o testemunho trêmulo de uma menina de 15 anos e uma gravação cheia de ruído, quem acreditaria em nós? Ouvi minha própria voz dentro do carro, baixa, mas afiada. Não. A mamãe não pode ligar para a polícia agora. Clara se virou, os olhos vermelhos ainda úmidos. Por quê? Você não acredita em mim? Coloquei minha mão sobre a dela e a apertei. Sim, eu acredito em cada palavra. Mas se a mamãe chegar só com este bilhetinho para denunciar, eles não vão nos proteger, entende? Ele tem prestígio aqui. Basta ele dizer que a mamãe tem problemas de coração ou ansiedade por causa do divórcio. E pronto. Clara baixou o olhar. Sabia que eu tinha razão, mas seus olhos cheios de lágrimas me partiram a alma. Houve um longo silêncio. Apenas o ruído do motor desligado e minha respiração entrecortada. Então, Clara pareceu se lembrar de algo e ergueu a cabeça. Mãe, eu também vi uma vez que ele trouxe um monte de papéis. Só consegui ver uma folha, mas dizia: conta em dólares, Uruguai. Eu acho que ele está mandando dinheiro para fora. Virei o rosto para ela, sentindo outra peça do quebra-cabeça se encaixar. Você tem certeza? Clara assentiu com força. Eu não entendo tudo, mas sei que tem algo muito estranho aí. Endireitei-me, com as duas mãos firmes sobre o volante. Não sei de onde veio a força, mas naquele instante me senti mais lúcida do que nunca. Sabia o que tinha que fazer, embora meu corpo inteiro tremesse como se tivesse acabado de sair de um acidente. Clara, disse com uma voz lenta, mais firme do que imaginava. Se não tivermos provas claras, você e a mamãe seremos as suspeitas. Em quem a polícia vai acreditar? Num empresário de sucesso ou em nós, com uma história que parece de filme? A menina engoliu em seco, os lábios trêmulos. Então, o que a mamãe quer fazer? Olhei-a diretamente nos olhos. Aqueles olhos castanhos idênticos aos meus quando eu tinha 15 anos. Teimosos, sensíveis e cheios de medo. Nós vamos voltar. Clara arregalou os olhos, tão assustada que soltou um soluço. Voltar para lá? Mãe, você ficou louca? Se ele suspeitar. Pousei suavemente minha mão em seu ombro para acalmá-la. Não, me escuta. Nós vamos voltar, mas não para continuar o almoço. Vamos voltar para agir. A mamãe vai fazer o papel da esposa com o coração frágil que vem da farmácia, depois que o médico ligou para dizer que foi só uma queda de pressão. Maurício não fará nada enquanto tiver convidados em casa. Clara respirou com dificuldade, mas seu olhar começou a mudar. Já não era puro pânico, era concentração. E eu? O que eu faço? Perguntou. Você sobe para o seu quarto, diz que está com dor de cabeça. Depois você entra de fininho no escritório. Fiz uma pausa.
garantindo que minha voz não tremesse ao continuar. Você tem que tirar fotos de tudo. Frascos de remédios, papéis, anotações, extratos de conta, o que for. Com algumas fotos nítidas, já teremos um ponto de partida. Clara hesitou. E se me pegarem? Respirei fundo, obrigando-me a me manter firme para lhe transmitir força. Ninguém vai subir. Os convidados estão lá embaixo. E o Maurício, ele tem que ficar dando atenção. Tudo vai acontecer rápido. Igual a quando você me passou o bilhetinho na mão agora há pouco. Houve outro silêncio. Então, Clara apertou seu celular com força. Eu vi claramente. Estava tão assustada que parecia se enrijecer por completo, como uma corda, mas dentro dela havia uma valentia que me surpreendeu. Eu consigo, sussurrou. Pela mamãe. Essa frase quase me fez chorar. Dei a volta com o carro, os pneus girando rápido sobre o asfalto, como se arrastassem minha determinação com eles. O caminho para o condomínio começou a aparecer, as árvores conhecidas, as casas tranquilas, aqueles muros brancos que antes pareciam inofensivos. Mas agora eu sabia que por trás daquela aparência impecável havia um ninho escuro no qual eu mesma vivi por 2 anos sem perceber. No retrovisor, vi Clara abraçando seu celular como se fosse um salva-vidas em uma correnteza perigosa. Eu disse em voz baixa, como um juramento para mim mesma. Nós não vamos mais fugir. A partir de agora, vamos lutar. Apenas os portões de ferro do condomínio se fecharam atrás de nós, senti o peito apertar, como se uma corda invisível fosse se fechando pouco a pouco. Não era cansaço. Era saber que estava entrando no esconderijo de um homem com quem dormi por 2 anos sem conhecer realmente quem ele era. A casa apareceu enquanto o carro avançava entre as buganvílias vermelhas. As risadas do quintal continuavam soando, animadas, como se nada sombrio se escondesse sob aquela fachada tranquila. O cheiro de churrasco, o som das taças se chocando, a música de bossa nova vindo da caixa de som do jardim. Tudo era um cenário perfeito, ocultando a verdade. Maurício estava na porta, mãos nos bolsos, o olhar escaneando cada gesto em meu rosto. Ele sorriu, mas os olhos estavam ainda mais frios do que antes. O que o médico disse? Você parece melhor. Forcei-me a não deixar a mão tremer. Fechei os olhos pela metade, como alguém ainda tonto. Foi só a pressão que baixou. Respondi baixinho. Tomei água morna com limão e melhorei. O médico disse para evitar chá e álcool. Maurício inclinou a cabeça, analisando cada palavra. Evitei olhá-lo diretamente, fingindo uma fragilidade que não tinha. Então vá descansar, disse ele com uma voz amável, mas com um leve repuxar no canto dos lábios. Direi a eles que continuem sem você. Assenti e me apoiei no corrimão da escada, como se precisasse para me cair. Clara estava ao meu lado. Seu pequeno ombro tremeu por um instante, e tive que fazer um esforço enorme para não abraçá-la na frente de todos. Só quando entramos e a porta se fechou, senti que ela soltava o ar. Sobe para o seu quarto primeiro, murmurei. Em 5 minutos você vai ao escritório. Clara assentiu e subiu rápido, quase sem tocar o carpete. Eu subi mais devagar, fingindo cada passo como se fosse pesado, como se mal estivesse me recuperando. Quando a porta do quarto se fechou, o espaço se reduziu a nós duas. Um plano arriscado e um medo que mordia cada canto. Vai, disse com a voz mais estável que pude. E lembra de tirar os sapatos. Clara assentiu. Tirou os sapatos e os deixou junto à parede. Então, abriu a porta apenas o suficiente para ver o corredor. Esperou alguns segundos e desapareceu na escuridão com passos descalços que não fizeram barulho. Deixei-me cair na beirada da cama, com as mãos apertadas uma na outra. Tinha que ficar ali, fazendo o papel da mulher frágil que não sabe de nada. E cada gargalhada que vinha do quintal me apertava o coração um pouco mais. Maurício estava lá embaixo,
Há pouco tempo queria que eu tomasse a xícara de chá e agora estava conversando tão tranquilamente com os convidados. Tinha que manter o olhar suave, a respiração fraca. Tudo perfeitamente calculado para que ele não suspeitasse de nada. Mas uma parte de mim, a parte mais instintiva, queria descer correndo, pegar minha filha e fugir daquela casa. Correr sem olhar para trás. Forcei-me a ficar quieta. Tudo dependia de Clara. No escritório, no fundo do corredor, Clara parou em frente à porta de madeira, respirou fundo e girou a maçaneta devagar. A porta se abriu sem um único rangido, como se o próprio cômodo contivesse a respiração junto com ela. O cheiro de tabaco e madeira polida saiu instantaneamente, mas por baixo desses aromas familiares havia algo metálico, frio e afiado, que arrepiou a pele de Clara. A menina caminhou devagar até a escrivaninha. A gaveta que na noite anterior ela vira entreaberta continuava exatamente igual. A luz da janela entrava e fazia brilhar a fina camada de poeira. Clara se inclinou, deslizou 2 dedos na abertura e a abriu. Viu uma garrafa de vidro âmbar, sem rótulo, apenas umas letras tortas. D23. Clara engoliu em seco e levantou o celular para tirar uma foto. Sua mão tremia tanto que a tela desfocou por 1 segundo. Então, viu uma folha escrita com caneta preta, a letra firme e apertada. 13, 30. Chegada sócios. 14, 15. Brinde. 14, 40. Chá de ervas. Dose completa. 15, 00. Aparentar preocupação. 15, 20. Ambulância. 15, 45. Assinatura da certidão. Clara chegou à última linha e um frio percorreu toda a sua espinha. Tirou a foto imediatamente, temendo que um único segundo bastasse para perder tudo. Ao lado, havia uma pilha de extratos bancários. A menina revisou folha por folha, rápido, mas com cuidado para não deixar rastros. Eram transferências constantes, quantias discretas para lhe chamar a atenção, mas contínuas por muitos meses, da conta conjunta para uma conta pessoal de Maurício. Tirou fotos de tudo. Cada pequeno clique soava em sua mente como uma agulha caindo no chão de um tribunal. Quando estava prestes a fechar a gaveta, um brilho prateado vindo do arquivo entreaberto a fez parar. Aproximou-se com o coração batendo no peito. Dentro havia um envelope grosso. Clara o abriu com cuidado e sentiu a alma cair quando leu a primeira linha. Testamento, Vera Herrera. Virou para a última página e leu a frase decisiva. Se falecer por causa natural, Maurício Mendoza será o único herdeiro. Clara Herrera receberá apenas uma pensão simbólica. Quis gritar, mas a garganta se fechou. Inspirou com força e tirou a foto rapidamente. Justo ao fechar a gaveta, ouviram-se passos no corredor. Pesados, lentos, se aproximando. Clara ficou paralisada, as mãos geladas. A maçaneta da porta girou um pouco, como se alguém apenas verificasse se estava trancada. O tempo quase deixou de existir. Se a porta se abrisse naquele instante, a menina estaria frente a frente com o perigo. E eu, sentada no meu quarto, sem saber o que estava acontecendo, apenas sentiria um vento gelado percorrer o corredor, sem imaginar que aquele era o instante que decidiria o destino da minha filha. Fiquei na beirada da cama, mantendo a respiração estável como quem realmente acabou de desmaiar. Cada segundo parecia eterno. As risadas do quintal chegavam abafadas pelos vidros, misturadas com o vento entre as buganvílias, tão opostas ao sufoco que eu tinha preso no peito. Clara não voltava. Cada som no corredor me apertava a alma. Finalmente, a porta se abriu de repente, e Clara entrou, fechando-a em seguida. Seu rosto estava pálido, com gotas de suor na testa, como se tivesse escapado de algo que ainda não compreendia totalmente. Já tirei as fotos, sussurrou com a voz trêmula. Mas, mãe, eu fiquei com muito medo. Mal consegui colocar a mão em seu ombro quando os passos pesados voltaram a ser ouvidos no final do corredor. Clara reagiu com uma velocidade surpreendente. Saltou para a cama, apagou a luz e se deitou de lado, puxando o cobertor até o peito, como se estivesse ali há tempos. A porta se abriu novamente.
Maurício estava no umbral, sua figura grande projetando uma sombra longa sobre o chão. Seu olhar percorreu o quarto e parou em Clara, que respirava um pouco ofegante. Graças a Deus, minha filha sabia atuar. Também está com dor de cabeça? Perguntou ele, com uma voz entre preocupação e deboche. Igualzinha à sua mãe. Seus olhos deslizaram para o relógio, rápido, muito rápido, mas o suficiente para eu notar. Ele estava vigiando a hora. Ah, às vezes acontece, respondeu Clara baixinho, com os olhos entreabertos. Maurício apenas assentiu e puxou a porta. Mas em vez de descer as escadas, ouvi o som claro da chave girando do lado de fora. Clac. Um som pequeno, mas suficiente para arrepiar minha pele inteira. Clara se levantou de um salto e correu para a porta. Girou a maçaneta, sacudiu-a. Depois, empurrou com todo o corpo. Não se moveu. Está trancada, disse Clara com a voz embargada. Mãe, ele trancou por fora. Corri para tentar eu mesma. Foi inútil. A fechadura externa era firme, quase fria. Entendi na hora. Se Clara e eu estivéssemos dormindo lá em cima, ele poderia continuar com seus planos na cozinha. Sem interrupções, sem testemunhas. Poucos minutos depois, ouvi um passo muito familiar. O meu próprio passo quando subia as escadas. Não conseguiria voltar para o meu quarto sem chamar a atenção. Então fiquei ao lado de Clara com a mão ainda na maçaneta, fingindo que tentava entrar no quarto dela. Maurício reapareceu, encostado no corrimão, fingindo surpresa. Quer descansar no quarto da Clara? Acho que as duas já estão cansadas. Assenti devagar. Ah, a tontura está voltando. Maurício sorriu. Aquele sorriso que, se eu não soubesse a verdade, talvez ainda me parecesse sincero. Então, durmam. Vou fechar a porta. Não quero que os convidados subam e incomodem vocês. Ele disse isso como se fosse um gesto de cuidado. Depois, trancou meu quarto, trancou o de Clara e lá embaixo, na cozinha, prepararia em silêncio o que quer que tivesse planejado. Ouvi seus passos se afastando, cada um batendo no chão como um relógio, marcando a contagem regressiva de nossas vidas. Clara me olhou, os olhos muito abertos, respirando entrecortadamente. Mãe, e agora? Olhei ao redor do quarto. Não havia nada com que quebrar a porta. Não havia saída para o corredor. Só restava uma opção. A janela, disse. E até eu mesma duvidei do que acabara de dizer. A janela dava para o quintal dos fundos, a uns 4 ou 5 metros de altura. O suficiente para quebrar uma perna se caíssemos mal. Mas era melhor isso do que ficar sentadas esperando. Arranquei os lençóis e os puxei. Tirei as cortinas grossas do varão. As toalhas do banheiro se tornaram trechos menores. Fui amarrando nó com nó, as mãos tremendo, mas a mente mais desperta do que nunca. Enquanto fazia os nós, olhei para a cozinha através da fresta entre as cortinas. Maurício estava em frente à bancada, abrindo uma gaveta. Tirou exatamente a garrafa de vidro âmbar que Clara havia fotografado. Abriu a tampa da chaleira, verificou a temperatura e despejou algo dentro da xícara de chá. Apertei a ponta do tecido até meus nós dos dedos ficarem brancos. Clara, disse, virando-me para minha filha. Você desce primeiro. Quando cair, role para a esquerda. Não deixe o pescoço receber o impacto. Clara ficou pálida, mas assentiu. Ajustei o último nó. Puxei para testar a resistência. A corda improvisada tremeu, mas suportaria o peso. Vai, sussurrei. Clara se segurou no tecido e começou a deslizar. No meio da descida, escorregou um trecho e senti meu coração parar. Mas ela conseguiu se estabilizar. Quando ficou a 1 metro do chão, soltou-se e rolou para a esquerda, como eu disse. Mesmo assim, caiu com força e soltou um gemido baixo. Você está bem? Perguntei de cima. Clara se apoiou em uma mão, mancando um pouco. Torci um pouco, mas estou bem. Não podia esperar mais. O som de uma cadeira sendo arrastada na cozinha
Me fez saber que Maurício estava terminando seu chá mortal. Passei a perna pela janela, agarrei-me à corda e comecei a descer. O vento frio bateu no meu rosto. Mal toquei o chão. Vera! A voz de Maurício trovejou da janela do andar de cima. Já não havia tempo para pensar. Peguei a mão de Clara e a puxei. Corremos pelo jardim, pisando na grama ainda úmida. Depois escalamos o muro baixo que dava para a arruela atrás da casa. Corremos. Minhas pernas ficavam dormentes. Clara mancava, mas não parava. Às nossas costas, a campainha do portão soou com uma insistência desesperada. A voz de Maurício retumbou, gritando para o segurança. Minha esposa enlouqueceu. Levou a menina. Ela está tendo outra crise. Suas palavras me atravessaram como uma faca gelada. Entendi na hora. A partir daquele momento, a batalha já não era só pela sobrevivência, mas pela verdade contra a mentira de um homem capaz de pintar o preto de branco. Quando o táxi saiu do condomínio, só então me atrevi a soltar um suspiro profundo. O cheiro de plástico do assento e o som baixo do ar-condicionado bastavam para acelerar meu coração. Clara estava grudada em mim, segurando o tornozelo torcido, os ombros tremendo pela dor, embora fizesse de tudo para não chorar. Coloquei minha mão sobre a dela, sentindo aquele calorzinho fraco. Consegue aguentar? Perguntei com a voz rouca por causa da corrida. Estou bem. Pelo menos melhor do que naquela casa, respondeu Clara, tentando um sorrisinho. Embora os olhos vermelhos a delatassem. O táxi virou na avenida principal, que levava direto para o Shopping Dom Pedro, o lugar mais cheio em uma tarde de sábado. Não o escolhi por ser seguro, mas porque Maurício não teria desculpa para se meter no meio da multidão e nos arrastar à força. Descemos do táxi, pagamos e nos perdemos entre as pessoas que entravam no enorme centro comercial. Lá dentro, a música pop nacional se misturava com o som de passos, vozes e funcionários cumprimentando. Era um barulho que normalmente me incomodaria, mas naquele momento me fazia sentir um pouco menos assustada. Pelo menos ali havia luz, havia gente, havia testemunhas. Clara e eu encontramos uma cafeteria pequena no segundo andar, com vista para o saguão principal. A iluminação era suave, quente. O tipo de lugar onde se pode esconder sem desaparecer por completo. Pedi 2 xícaras de chocolate quente. Clara aplicou uma toalha de papel úmida no tornozelo e eu. Minhas mãos ainda tremiam, tanto que a colherzinha batia na xícara. O celular na minha bolsa vibrou uma e outra vez. Eu sabia quem era. Sem precisar olhar, o desbloqueei. Vera, onde você está? Estou preocupado. Não faça nenhuma besteira. Apertei os dentes. A segunda mensagem chegou quase instantaneamente. Já avisei a polícia. Eles também estão preocupados. Dizem que você tem histórico de crises nervosas. Fiquei imóvel por alguns segundos. Clara me olhou fixamente, alarmada. Mãe! Mostrei a tela para ela. Clara apertou os lábios, o punho cerrado com força. Ele está inventando. Assenti devagar. Ele quer transformar a mamãe em uma pessoa instável. Assim, tudo o que eu disser será considerado imaginação. Clara baixou o olhar, a voz se tornando um fio, como se a mamãe estivesse só delirando. E eu? Só uma criança influenciada. Peguei sua mão com toda a firmeza que pude. Não. Nós sabemos o que está acontecendo. E ele também sabe muito bem que está perdendo o controle. Uns 10 minutos depois, quando eu estava prestes a me levantar para lavar o rosto, 2 figuras fardadas apareceram na entrada da cafeteria. Depois, uma terceira. Policiais militares. Olhavam ao redor. Senti que o sangue no meu corpo ficava espesso. Mãe! Clara puxou minha manga. Estão nos procurando. Os policiais caminharam até nossa mesa. Senhora Vera Herrera? Perguntou o mais velho. Seu marido está preocupado. Diz que a senhora pode machucar a menor. Não consegui reagir quando Clara se levantou de um salto. Ele é o perigo.
Sua voz soou mais forte do que eu esperava, o suficiente para que várias pessoas se virassem. Ele quer fazer mal à minha mãe. Os policiais se entreolharam. Senti uma tensão fina se espalhar no ar, o tipo que antecede uma tempestade. Entendi. Para eles, eu era uma mãe alterada e Clara, uma menor angustiada. Abri a boca para explicar, mas nesse momento uma voz feminina, grave e segura, os interrompeu. Oficiais, com licença. Antes que façam mais alguma coisa, permitam-me apresentar-me. Uma mulher de terninho azul marinho se aproximou. Usava o cabelo preso, o rosto firme, os olhos incrivelmente alertas. Tinha na mão uma bolsa grande e uma pasta fina. Doutora Daniela Rocha, disse ela, entregando-lhes um cartão. Sou a advogada representante da senhora Vera Herrera e de sua filha. Soltei um suspiro, quase sem conseguir me manter em pé. Daniela, minha colega de faculdade. Tínhamos sido muito unidas. Depois, perdemos o contato por quase 8 anos. Jamais imaginei que hoje ela seria a única pessoa para quem eu poderia ligar. Daniela se virou para os policiais com uma voz que não era alta, mas sim cheia de autoridade. Peço que não as separem. Não as levem para casa e não permitam que se encontrem com o marido da minha cliente neste estado. O policial mais velho franziu a testa. Recebemos o chamado do marido dela. Eu sei, interrompeu Daniela. E também sei que este é o tipo de chamado clássico quando um homem tenta inventar que sua esposa está desestabilizada para encobrir comportamentos violentos ou ameaças. O olhar dos dois policiais mudou de forma quase imperceptível. Observaram Daniela por mais tempo, como se pesassem cada palavra. Ela continuou. Se precisarem colher depoimento, vamos direto para a delegacia da mulher agora mesmo. Lá haverá câmeras, registros oficiais e eu estarei presente. Clara apertou minha mão por baixo da mesa. Senti seu coração batendo rápido, mas já não com o pânico do início. Os policiais se entreolharam mais uma vez. Finalmente, o mais jovem assentiu. Tudo bem? Nós as acompanharemos até a delegacia. Daniela sorriu minimamente, como se tudo estivesse saindo exatamente como ela previra. Obrigada. Vamos. No carro de Daniela, um sedã cinza chumbo limpo a um nível quase inquietante, eu ia no banco de trás e Clara recostava a cabeça no meu ombro, com os olhos entreabertos pelo cansaço e pela dor no tornozelo. Daniela dirigia com uma calma absoluta, como alguém que jamais se permite um movimento apressado. Seu rosto, iluminado pela luz dos postes, mostrava aquela firmeza elegante e aquela determinação que eu tanto admirava quando éramos estudantes. Acariciei o cabelo de Clara, sentindo o peso no meu peito. Eu uma vez acreditei que meu segundo casamento era um presente, uma bênção que Deus me enviara depois dos anos amargos do divórcio. Acreditei que Maurício seria meu refúgio, e hoje estava fugindo do mesmo homem. Sua sombra me seguindo tão de perto como se tivesse esperado este momento desde sempre. Olhei pela janela. As luzes da rua se alongavam em traços dourados, e me perguntei como pude acreditar que o homem que estava a ponto de me tirar a vida era a melhor coisa que já me havia acontecido. Daniela nos guiou pelo corredor do prédio como se conhecesse de memória cada eco naquele piso. Clara continuava apoiada no meu ombro, respirando com dificuldade pela dor, mas com os olhos muito abertos, alerta. Atrás do vidro jateado estava a sala do delegado Salgado, o homem que decidiria se éramos vítimas ou apenas duas pessoas assustadas inventando uma tragédia. Respirei fundo, obrigando-me a manter a calma. Mas quando entramos, a luz fria da lâmpada fluorescente e o cheiro de papel velho fizeram minhas pernas quase perderem a força. O delegado Salgado era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, rosto sério, mas não hostil. Fez um sinal para nos sentarmos em frente a uma mesa de madeira brilhante, onde já havia um gravador e uma pasta cinza. Bom, disse ele com um tom lento, mas preciso. Me contem tudo desde o início, mas sem exageros. Eu falei.
Clara complementou. Daniela organizou cada ponto para que ficasse claro. Não houve drama em nossas palavras, apenas verdade. O bilhete que Clara deslizou na minha mão durante o almoço, a gravação curta com a voz sussurrada de Maurício. As fotos, a garrafa sem rótulo, a folha com os horários detalhados, a cópia do testamento, os extratos de conta com os depósitos constantes, até a imagem da porta trancada por fora. Salgado revisou cada coisa, ergueu levemente as sobrancelhas, mas manteve a expressão de quem já ouviu centenas de histórias que parecem tragédias. Senhora Herrera, disse ele devagar, tudo isso pode ter explicações alternativas. Uma garrafa, umas anotações, uma gravação com ruído. Não é uma prova contundente. Senti meu coração apertar. Clara voltou o olhar para Daniela, angustiada. Ele não acredita em nós. Daniela apertou levemente meu joelho, como quem diz, deixa comigo. Delegado, disse ela com total segurança. Em casos como este, o agressor costuma ter uma fachada impecável. A vítima raramente tem provas absolutas. Mas aqui temos muitos elementos acumulados, e só precisamos de mais uma peça para que tudo se encaixe. Salgado cruzou os braços e se recostou na cadeira. Tenho que ouvir o marido também. Prendi a respiração e, justo nesse instante, a porta se abriu. Maurício entrou. Usava uma camisa branca, a gravata ligeiramente torta, como se estivesse tão preocupado que nem reparou na aparência. Ele me olhou primeiro. Aquele olhar misto de decepção, pena e atuação. Eu amara aqueles olhos uma vez. Hoje, eles me reviravam o estômago. Vera, murmurou. Você me assustou muitíssimo. Ninguém disse nada. Salgado indicou que ele se sentasse à minha frente. Maurício puxou a cadeira, deixou-se cair e suspirou fundo, como um marido esgotado por cuidar da esposa. Delegado, começou ele com uma voz cheia de sofrimento. Minha esposa tem tido episódios de ansiedade desde o divórcio. Fomos a um médico. Ele receitou tranquilizantes suaves. Às vezes, ela se altera, imagina coisas. Abri a boca para responder, mas Daniela pousou a mão sobre meu pulso, suave, mas firme. Espera. Maurício tirou do bolso uma folha dobrada e a colocou sobre a mesa. A receita, disse ele. Dr. Ramos. Aí tem o carimbo. Salgado a pegou e a revisou. Assentiu sem dizer nada, mas vi como seus olhos permaneceram na folha mais tempo que o necessário, como se estivesse procurando algo. Estamos num mal-entendido, disse Maurício, olhando para mim com a voz embargada. Vera, por que você acha que eu quero te fazer mal? Meu Deus, eu só queria que você tomasse o chá para a dor de cabeça passar. Senti um arrepio por toda a espinha. O ar na sala tornou-se tão denso que parecia que algo estava prestes a explodir. E a explosão chegou com batidas rápidas na porta. Um policial jovem entrou e entregou um envelope amarelo a Salgado. Delegado, os resultados preliminares da perícia na casa. Salgado abriu o envelope, leu por alguns segundos e sua expressão mudou por completo. Ele ergueu o olhar para Maurício. Interessante, disse com a voz mais baixa. Muito interessante. Maurício franziu a testa. O quê? O que aconteceu? Salgado colocou a folha sobre a mesa e a deslizou na direção de Daniela. Sangue no quarto da menor, disse ele com clareza. Não bate com o da senhora Vera, nem com o de Clara. Ouvi Clara prender a respiração. Salgado se inclinou na direção de Maurício. Bate com o seu tipo sanguíneo, senhor Mendoza. Ouvi Maurício inspirar com força, muito levemente, mas meus ouvidos captaram. Daniela sorriu minimamente, com um gesto seco, e eu fiquei tremendo, agarrando a mão de Clara. Salgado continuou, com um tom tão frio quanto uma lâmina de metal. E encontramos um frasco com sangue escondido na sua gaveta de meias. O rosto de Maurício se descompôs. Isso é impossível. É um erro. Ah, sim? Salgado abriu um segundo envelope. Então, me explique isto.
Colocou sobre a mesa um saco transparente com a garrafa de vidro âmbar, a mesma que Clara havia fotografado. Análise preliminar, disse ele. Arsênico. Mais um composto que altera o ritmo cardíaco, fácil de confundir com um infarto. O silêncio caiu sobre a sala. Nem mesmo o ar-condicionado parecia fazer barulho. Daniela se recostou na cadeira, cruzando os braços, observando Maurício como quem vê a primeira rachadura em uma máscara. Salgado falou com dureza. Senhor Mendoza, por que há sangue seu no quarto da menor? E por que há arsênico no seu escritório se você diz que são apenas tranquilizantes? Maurício bateu na mesa com a palma da mão. Ela mente. As duas mentem, gritou. A Vera sempre manipula, sempre. Já terminou? Levantei-me de um salto, sem reconhecer minha própria voz. Se eu sou instável, como você diz, então por que preparou um cronograma para a minha morte? Que cronograma? Maurício mal conseguiu dizer metade quando Salgado já tinha pego a folha que Clara havia fotografado. Ele leu em voz alta, linha por linha, minuto por minuto. 13:30, chegada sócios. 14:15, brinde. 14:40, chá de ervas, dose completa. 15:00, aparentar preocupação. 15:20, ambulância. 15:45, assinatura da certidão de óbito. Cada palavra caiu sobre a mesa como uma pedra enorme. Meus olhos se cravaram na última linha. Assinatura da certidão de óbito. Uma frase escrita como se fosse o horário de uma reunião. Uma morte programada com a letra familiar do homem que pegava na minha mão toda noite para dormir. E pela primeira vez, eu o vi com absoluta clareza. A máscara serena de Maurício estava se quebrando, rachando até deixar ver a verdade que havia por trás. Eu estava na sala de espera ao lado da sala de Salgado quando levaram Maurício para a área de detenção. A luz fluorescente iluminou seu rosto de uma maneira que me fez sentir que estava vendo outro ser humano. Algo frio, vazio, que já não tinha a forma do homem que me abraçava nas noites de chuva em Campinas. Quando a porta de metal se fechou atrás dele, senti um pequeno alívio no peito, mas nada parecido com paz. Saber que alguém com quem você compartilhou a mesa, os invernos, as festas, pode te olhar diretamente nos olhos enquanto planeja sua morte, é uma ferida que nenhuma palavra consegue descrever. Na manhã seguinte, a investigação se aprofundou. Salgado chamou Daniela, me chamou e foi colocando um por um os novos arquivos sobre a mesa. Senhora Herrera, disse ele, não creio que estejamos diante de um caso simples. O senhor Mendoza parece que não fez isso apenas uma vez. Fiquei completamente imóvel. O quê? O que o senhor está dizendo? Uma vez significa. Salgado empurrou na minha direção um arquivo fino. O prontuário médico de Adriana Costa, a ex-esposa de Maurício. Meu coração deu um salto. Eu ouvira seu nome, mas sempre como uma sombra no passado de Maurício. Ele quase nunca a mencionava. Só dizia que o acidente ocorrera rápido demais e que preferia não se lembrar. Ela morreu 6 meses depois do casamento. Continuou Salgado. Diagnóstico: infarto agudo. Ninguém suspeitou de nada porque ela tinha histórico de arritmias. Engoli em seco. Clara, sentada ao meu lado, apertou minha mão como um reflexo de proteção. Daniela abriu o arquivo, franzindo a testa ao ler. Sintomas de cansaço constante, tonturas, irregularidades no pulso. Todos apareceram depois que ela começou a tomar as vitaminas que o marido lhe dava. Fechei os olhos por um instante. Um calor agudo subiu pelo meu pescoço. As caixas de pílulas que Maurício me dera nas últimas semanas, as vezes em que fiquei tonta depois de tomá-las, as noites em que ele dizia: "Você tem que se manter forte. Isso vai te ajudar." Abri os olhos de repente, senti minhas mãos gelarem. Ele já tinha feito isso antes. Antes que Salgado respondesse, ouviu-se uma batida na porta. Uma mulher entrou, magra, mas com um olhar aceso de determinação. Apresentou-se com uma voz trêmula, mas cheia de força.
Sou Lúcia Costa, irmã da Adriana. Fiquei de pé. Clara segurou minha mão com mais força. Lúcia me observou por um longo momento e depois disse: Sinto muito chegar assim, mas quando vi a notícia desse homem na televisão, soube que tinha que vir. Ela se sentou, abraçando a bolsa como se dentro dela estivesse sua última calma. Minha irmã, começou ela com a voz rouca. Antes de morrer, também se queixava de cansaço, dor de cabeça, instabilidade. Sempre depois de tomar as pílulas que o Maurício lhe dava, senti que o ar ao meu redor ficava mais espesso. Naquela época, continuou Lúcia, todos pensamos que era o destino, que minha irmã nasceu com o coração frágil. Ninguém imaginou, ninguém quis imaginar. As lágrimas caíram sobre a mesa. Daniela inclinou a cabeça com voz firme. Lúcia, você estaria disposta a assinar um pedido de exumação? Lúcia levantou o rosto encharcado de lágrimas, mas os olhos afiados como uma navalha. Eu esperei por essa pergunta. Estou pronta. Quero saber a verdade. 3 semanas depois, chegaram os resultados da perícia. E foi o momento em que senti um frio percorrer até a última fibra da minha pele. O cabelo e as unhas de Adriana, embora estivessem enterrados há 5 anos, ainda mostravam vestígios de arsênico. Uma concentração baixa, mas constante, idêntica ao padrão de um envenenamento lento. Já não havia dúvidas. Adriana não morreu por destino. Morreu porque um homem planejou sua morte passo a passo, exatamente igual ao plano que ele tinha para mim. O julgamento começou no início do mês, e parecia que toda a cidade de Campinas prendia a respiração. A imprensa se aglomerava nas portas do fórum. Jamais imaginei ver o nome de Maurício, o homem que me preparava churrasco todo 7 de setembro, na capa dos jornais com a manchete: o marido que planejou o infarto perfeito. Clara foi quem teve que subir ao banco das testemunhas. Minha menina, tão pequena dentro de uma camisa branca, de pé diante de dezenas de flashes, contou sobre o bilhete que me entregou por debaixo da mesa, sobre a voz que ouviu pela fresta do escritório, sobre o olhar com que seu padrasto me observava e que ela nunca tinha visto antes. Eu estava lá embaixo, com as mãos tão apertadas que as unhas se marcaram nas minhas palmas. Cada palavra da minha filha era como um corte no coração, uma mistura de dor e orgulho. Maurício estava na mesa dos réus. Seus olhos se escureciam cada vez que Clara dizia seu nome. Atrás do vidro blindado, ele parecia uma estátua quebrada, sem brilho, sem charme, apenas com um olhar frio e cheio de raiva nua. Daniela apresentou as provas: o cronograma da morte, a garrafa com arsênico, as transferências para a conta no exterior, o testamento com a frase pensão simbólica para Clara e, finalmente, o laudo pericial sobre a morte de Adriana. A sala ficou em silêncio absoluto. Quando o promotor começou a ler a acusação final, vi os ombros de Maurício tremerem levemente. A primeira vez que o vi realmente assustado. E a sentença foi ditada. Mais de 30 anos de prisão por tentativa de homicídio, acusações adicionais por lavagem de dinheiro e fraude financeira. O caso de Adriana foi reaberto sob a categoria de feminicídio, com a possibilidade de ele jamais sair da prisão. A sala pareceu ficar vazia por alguns segundos, para depois se encher de murmúrios, o barulho das câmeras e as batidas do martelo. Não ouvi tudo. Minha mente estava nublada. Maurício me olhou uma última vez quando os policiais o escoltaram para fora. Seus olhos já não fingiam nada. Só havia uma escuridão espessa, cheia de rancor. Ele sorriu com desprezo, movendo apenas os lábios para que eu pudesse ler. Sem a sua filha, hoje você estaria morta. Não respondi. Apenas coloquei minha mão sobre o ombro de Clara, sólida, mais forte do que nunca. Dentro de mim, ressoou uma frase muda, mas mais clara que qualquer palavra. É precisamente por minha filha que hoje continuo viva. Não me recordo com exatidão em que dia tudo começou a parecer normal outra vez. Ou melhor,
Uma espécie de nova normalidade que Clara e eu tivemos que aprender a construir. Só sei que, depois do último julgamento, começaram a chegar cartas, notificações, documentos de indenização e extratos bancários como uma chuva tardia. A casa do condomínio, aquele lugar que uma vez foi o sonho do meu segundo casamento, foi interditada, embargada e depois levada a leilão. Nunca mais voltei lá. Não queria ver o portão que se fechou atrás de mim e de Clara naquele dia, nem pisar na cozinha onde Maurício aqueceu a chaleira para preparar o último chá da minha vida. Apenas assinei os documentos à distância, com Daniela ao meu lado. E quando a indenização chegou à minha conta, não senti alegria nem alívio, apenas uma sensação oca, como se me devolvessem uma parte da minha vida que me arrancaram, mas que nunca mais seria completa. Usei uma parte para comprar um apartamento pequeno no bairro do Cambuí, em Campinas. Um terceiro andar com uma janela grande que dava para uma fileira de árvores verdes. O lugar não era luxuoso, mas era quente. Quando entrei pela primeira vez, fiquei quieta, olhando como um raio de sol atravessava a cortina branca. Era uma luz que já não carregava o peso do medo. Clara deu uma volta no meio da sala, com os olhos brilhando. Eu gosto deste lugar, mãe. Parece um lar de verdade. Eu a abracei e pela primeira vez meus braços não tremeram para me defender, mas sim de emoção. Começamos a fazer terapia, algo que antes eu havia subestimado, até mesmo evitado. Sempre pensei que era mais forte, que podia superar tudo sozinha. Mas ao me sentar naquele consultório, ouvindo a especialista falar sobre como o amor pode se deformar até se converter em controle, de como o medo se infiltra em cada rotina diária, eu entendi algo. Há feridas que só saram quando a gente se atreve a olhá-las de frente. Clara também mudou, dia após dia. Já não era a menina trêmula que me enfiou um bilhete às escondidas debaixo da mesa. Agora, falava mais firme. Seus olhos tinham outra segurança. Uma tarde, ao terminar a sessão de terapia, Clara pegou minha mão. Quero estudar psicologia, mãe. Ou direito. Quero ajudar pessoas que são como você, que estão presas no silêncio. Olhei para ela e vi um reflexo meu de quando tinha 15 anos, mas mais forte, mais alta, mais convicta sobre o que quer. Um calor de orgulho percorreu meu corpo. Eu voltei a dar aulas de literatura na minha antiga escola. No primeiro dia, em frente à turma, depois de tanta tempestade, minha voz tremeu um pouco. Mas ao abrir Dom Casmurro e começar a analisar as relações tóxicas escondidas no texto, uma nova ideia começou a germinar em mim. Não falei diretamente de Maurício, apenas apontei sinais de alerta nos relacionamentos, usando exemplos literários para que meus alunos os reconhecessem sozinhos. E cada vez que um deles levantava a mão para dizer: "Professora, isso é como quando alguém usa o carinho para controlar, né?", eu apenas assentia. Que bom que você percebe. Perceber já é se proteger. Pouco a pouco, essas aulas também foram me curando. Há um objeto que sempre guardo na gaveta do meu criado mudo. O bilhetinho que Clara escreveu às pressas, com aquelas letras trêmulas que ela mal teve alguns segundos para pensar. Mãe, finge que está passando mal. Sai de casa. Agora. O papel está amassado, com uma borda rasgada. A tinta azul já quase desbotada. Mas cada vez que o abro, meu coração se aperta. Não de medo, mas porque sei que minha vida se sustentou graças a essas 7 palavras escritas por uma mão trêmula. Desde aquele dia, aprendi a confiar na minha intuição, a ouvir aquelas coisas que parecem absurdas, mas que podem salvar uma vida inteira. E a confiar nas crianças, naquelas que às vezes veem a verdade antes dos adultos. Numa tarde de sábado, quando o sol começava a se pôr atrás dos telhados de Campinas, Clara e eu estávamos na pequena cozinha do novo apartamento. Eu dourava alho na frigideira, ela picava tomate. O aroma intenso se espalhava por todo o cômodo, o som da faca marcando o ritmo, o azeite borbulhando suavemente no fundo da panela, o vento entrando pela fresta da janela. Tudo se misturava num murmúrio que eu acreditava ter esquecido. A paz. Enquanto mexia a panela de molho, de repente me dei conta.
Pela primeira vez em muito tempo, a cozinha cheirava apenas a alho dourado, tomate, manjericão. Já não havia cheiro de medo, nem de tensão, nem de nenhuma sombra do passado. Olhei para Clara, seu rosto iluminado pela luz quente do entardecer, e senti os olhos arderem. Mas não de dor. E sim porque, de alguma maneira, depois de tudo, continuávamos aqui. Completas. Mais íntegras do que nunca. Acomodei uma cadeira de madeira junto à janela, onde a luz do final do dia se infiltrava entre as persianas, deixando faixas douradas sobre o piso da sala. Lá embaixo, na rua, as pessoas começavam a se dispersar. O barulho do carro do Pão Doce soou ao longe e depois se perdeu. O pequeno apartamento de nós duas estava tão silencioso que pude ouvir o roçar do papel quando abri meu caderno. Coloquei o notebook sobre as pernas, minhas mãos tremendo um pouco, como quando alguém vai escrever algo verdadeiramente importante. Não era medo. Era saber que o que eu estava prestes a escrever já me pertencia só a mim, que chegaria a outras mulheres, aquelas que estão sentadas na cozinha de sua própria casa, sentindo um arrepio sem saber por quê. As crianças que tentam dizer algo, mas ninguém as escuta. Escrevi as primeiras linhas. Meu nome é Vera Herrera. Um bilhete trêmulo salvou minha vida num sábado que parecia completamente normal. Ao ver as palavras aparecerem na tela, lembrei-me com exatidão de cada detalhe. A tinta azul um pouco borrada, o guardanapo caindo no momento exato, a respiração ofegante de Clara debaixo da mesa, a forma como ela me olhou, suplicando sem emitir um som. Tudo aquilo que, se eu tivesse ignorado por um só segundo, talvez hoje não estivesse aqui, escrevendo esta história. Continuei escrevendo cada frase lentamente, como se estivesse tecendo de novo os pedaços soltos da minha vida. Escrevo para as esposas que acreditam que um abraço caloroso pode encobrir as pequenas coisas que não se encaixam. Escrevo para as mães que sempre pensam que devem aguentar por seus filhos. Escrevo para as crianças a quem os adultos chamam de mentirosas, sensíveis, exageradas. Eu também fui uma adulta assim, alguém que pensava que entendia tudo. Mas foi a criança da minha casa quem viu a verdade primeiro. E graças a ela, eu continuo viva. Minha caneta parou por um instante quando pensei no mais importante: a intuição. Quando eu era menina, minha mãe costumava me dizer: minha filha, intuição não é superstição. É uma coisa que a gente sente na pele. É a sabedoria dos nossos antepassados falando. Eu ria, achando que ela exagerava. Mas agora, cada uma de suas palavras retorna intacta. Se na sua própria casa você não encontra paz, esse sentimento sempre tem um motivo. Se a pessoa que você mais ama te provoca medo, esse medo não é imaginação. Escrevi isso com toda a verdade que vivi. A intuição não é algo que devamos ignorar. É o primeiro sinal de alerta que a vida nos presenteia. Depois, pensei no que veio a seguir, algo que nenhum especialista nunca me disse, mas que aprendi por experiência própria. Existem ações pequenas, muito pequenas, que definem a fronteira entre viver e morrer. Um bilhetinho escrito às pressas, uma foto de uma garrafa sem rótulo, uma gravação trêmula, uma menina de 15 anos que se atreveu a dizer que não confiava no padrasto. Coisas que parecem insignificantes, mas que salvaram duas mulheres de um final programado como um item na agenda. Escrevi: nunca subestime os pequenos detalhes. Às vezes, são eles que sustentam a parte da sua vida que você acreditava estar perdida. Parei por um momento para tomar um gole de água. O ar no cômodo era tão leve que meu coração, finalmente, já não batia com a urgência dos meses passados. Abri a gaveta ao lado da escrivaninha. O bilhetinho de Clara continuava ali, um pouco amassado, com uma borda rasgada, a tinta desbotada. Peguei-o e o observei por um longo tempo, não para lembrar do medo, mas para lembrar que a vida pode mudar de rumo graças a um instante de coragem de uma criança. Coloquei-o no meio do meu caderno, entre duas páginas ainda incompletas, como um sinal de que minha história estava sendo contada com minha própria voz, sem hesitações, sem me esconder. Mal fechei o caderno,
ouvi a voz de Clara vindo da cozinha. Mãe, a sopa já está fervendo. A voz da minha filha encheu a casa pequena, tão luminosa e tranquila, que suavizou meu coração. Fechei o notebook, levantei-me e respondi. Já vou, meu amor. Antes de sair do quarto, olhei sem querer para a porta. Aquela porta de madeira marrom, simples, leve. Já não havia uma tranca girando do lado de fora. Já não havia uma mão tentando nos aprisionar. Já não havia um segredo mortal esperando do outro lado. Fechei a porta suavemente, de forma limpa, como quem encerra um capítulo cheio de sombras. E caminhei para a cozinha aquecida, onde o aroma da sopa de tomate preenchia a casa inteira, onde a risada de Clara ecoava em cada parede como uma declaração de que havíamos sobrevivido, de que havíamos seguido em frente, de que recuperamos um lar de verdade. E justamente naquele momento, entendi que minha história havia completado seu ciclo. Não para abrir um novo perigo, mas para deixar um lembrete suave, porém poderoso, a qualquer um que precise ouvir. Há verdades que, se não as dissermos, o silêncio pode acabar nos destruindo. E quando entrei na cozinha, vendo Clara de costas com seu cabelo se movendo na luz do entardecer, entendi que, às vezes, a sobrevivência não é um milagre, mas sim uma escolha silenciosa e constante. Esta história, embora já encerrada, continua ressoando em mim como um sussurro terno. Obrigada por ouvir até o final. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva e me conte. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Porque talvez suas palavras hoje possam aquecer alguém que precisa de esperança.